Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara. Hoje é dia de atualização no nosso canal. Hoje vamos falar de romantismo em França. Hoje falamos de escultura e arquitetura. Bem-vindos. Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara. Hoje é dia de atualização no nosso canal. Hoje vamos viajar, vamos para a França, vamos falar do romantismo francês. Yay! Nós temos vídeos acerca do romantismo no nosso canal, ele começou ali na Alemanha, temos vídeos acerca do romantismo alemão, muito interessante, falamos de vários pintores, fazemos várias análises de obra. Depois demos assim um saltinho informal até a Espanha, onde falamos de Francisco de Goya, que é o maior nome do romantismo em Espanha, mas ele não é só romântico, ele é muitas outras coisas. Para perceberem Goya tem que ver os vídeos, vou deixar aqui alguns, o card. Temos tido inúmeras análises de obras de Goya, nós somos fãs de Goya aqui no Criarte. E hoje vamos então para a França. França, que é a capital das artes. Desde o neoclassicismo, que é em França que se encontra a arte. Há sempre uma capital da arte, não é? Durante muito tempo foi Itália, foi Roma, e agora a arte mudou-se para a França. Mudou-se ali no período do Rococó, porque o Rococó francês rebentou com a escala, não é verdade? É uma mistura de tudo, temos aliás vídeos acerca de tudo isso, e agora então entramos no período romântico. Nós temos que perceber que, a partir de agora, os movimentos dão-se ao mesmo tempo. Existe neoclassicismo a acontecer, existe romantismo a acontecer, existe neogótica a acontecer. Está tudo a acontecer ao mesmo tempo. E o mais interessante de tudo, pelo menos para mim, é que o romantismo não tem data para terminar. Ainda estamos a viver o período romântico. Existem muitos artistas contemporâneos ainda a trabalhar o romantismo. Acho fascinante. Mas ele começou ali na Alemanha, já falámos acerca dele. Vamos então hoje falar sobre a França e sobre como é o romantismo francês, que é de características completamente diferentes das características do romantismo alemão. Isto é normal. O movimento espalha-se por todo o mundo, já não está só na Europa, espalha-se por todo o mundo, mas cada povo, cada país tem a sua própria cultura, ou seja, pega nesse movimento e dá-lhe a sua própria cultura. Assim nós temos romantismo por todo o planeta, mas ele é diferente de país para país, de cultura para cultura. Entendem? Então, em França nós tínhamos vivido a Revolução Francesa e foi uma época muito conturbada. Dá-se a queda da monarquia, o rei é morto, a rainha é morta, cortam-lhes a cabeça e há um período de república. A República Francesa defende a igualdade, a fraternidade e a liberdade e dá voz ao povo. O povo ficou feliz porque achou que ia finalmente melhorar de vida, porque aquela divisão de riqueza e divisão de poder, acima de tudo, não era justa. Eram sempre os mesmos a governar, a mandar, a ganhar dinheiro e os outros só obedecem, não é? Portanto, houve aqui uma revolução que dizia que agora não era assim, que agora era o povo, era uma democracia. Não era bem democracia, era uma república. O que se passou foi que, a seguir estas ideias de república, as pessoas começaram a perceber que não mudou absolutamente nada. Havia novas pessoas no poder, mas o poder não chegava na mesma àqueles que mais o queriam, ao povo. E quando as pessoas começaram a perceber isto, começaram a olhar para esta nova república com algum dissabor. Então alguém toma o poder. Esse alguém é Napoleão. Ele, na verdade, é um imperador, é um pequeno rei. E agora era ele que mandava. E o que é que o imperador faz? Faz guerra. O Napoleão espalhou a guerra por todo o mundo. A Europa estava então em guerra contra a França estava em crise. E nas artes o que é que se passou? Estávamos no período neoclássico, que é a linguagem da Revolução, são aquelas pinturas com temas patrióticos, com aquelas pessoas com corpos como Deus grego, nós já vimos os exemplos de Jacques-Louis David, por exemplo, ou seja, há aqui um olhar para trás, para a época clássica, e isto desagradava às pessoas que estavam em plena convulsão social. Deu-se a Revolução Industrial, deu-se a Revolução Francesa, as cabeças mudaram. As pessoas não queriam ver aqueles heróis, assim, todos muito romantizados no sentido da elegância clássica, queriam ver mais realidade. Eles não se identificavam com aquela estética solene, imperial, que era o neoclassicismo, eles queriam algo mais individual. O neoclassicismo dá voz à pátria, ao todo. O indivíduo tem que fazer sacrifícios para bem do todo. O romantismo é o oposto disto. O romantismo é, primeiro, o indivíduo. É centrado na parte de dentro. E o neoclassicismo era centrado na parte de fora.
O romantismo inicia-se assim como uma reação à ordem e à razão que está no centro do movimento neoclássico. Os artistas românticos respondem ao ambiente político e rebelam-se contra o conservadorismo e contra a moderação na arte. Eles priorizam a anarquia, a imaginação e destacam a importância do indivíduo e da experiência individual. Agora, o que os artistas queriam era o exótico, a novidade, a paixão, a crueldade e todo o ambiente dos romances medievais. A arte romântica, já vimos isto na Alemanha, também olha para trás. Ela não é o oposto do neoclassicismo, ela é, é outra face da mesma moeda. Quando o neoclassicismo olha para o período grego, para o período romano, para o clássico, o romantismo olha para o período gótico e olha para o período medieval, para os romances, porque o movimento romântico começa na literatura, ao contrário dos outros movimentos até aqui, que começavam na arquitetura, na escultura, na pintura, o romantismo começou na literatura e foram estes romances que inspiraram os românticos. Portanto, eles olham também para trás, tal como o neoclassicismo, mas para outra coisa, para o gótico, para os romances medievais. A arte romântica abrange uma série de estilos. Na Alemanha, que já falámos, o romantismo vê o divino na natureza, como é exemplo a obra do Friedrich, esse grande mestre alemão que nós aqui analisamos. Em Espanha, o romantismo é dominado pelas fantasias negras e perturbadoras de Goya. Temos vídeo acerca das pinturas negras de Goya, um grande marco no romantismo mundial. Em Inglaterra, o romantismo espelha o individualismo dos artistas, como é o caso do William Turner. Ainda não falámos, mas vamos falar quando chegarmos à Inglaterra. E a França? Bom, na França, o romantismo é sinónimo de uma absoluta explosão de cor, como, por exemplo, Delacroix. Vamos então perceber o romantismo em França. Depois da Revolução Francesa, depois da derrota final de Napoleão em Waterloo, em 1815, vamos então perceber como floresceu o romantismo. Tal como todo o romantismo francês é também desafiador, porque engloba muitos temas, muitos estilos, muitos artistas. A partir de agora, a arte vai ser assim. Até aqui era muito fácil definir, começa nesta data, tens estes pintores, acaba nesta data. O estilo é este, querem dizer isto e usam estas cores. Isto agora não é assim. O romantismo é mais individual. Por isso é que nasceu na literatura e na música. Não é uma definição fácil. Dentro do romantismo francês, os artistas exploram diversos assuntos e trabalham em estilos variados. Então não há uma forma única de romantismo francês. Mesmo quando Charles Baudelaire escreveu sobre o romantismo francês nos meados do século XIX, ele achou difícil defini-lo concretamente. Em 1846 ele afirmou o seguinte: o romantismo não está nem nos assuntos que o artista escolhe, nem na sua cópia exata da verdade, mas na maneira como ele se sente. O romantismo e a arte moderna são uma e a mesma coisa. Em outras palavras, intimidade, espiritualidade, cor, anseio pelo infinito, expresso por todos os meios que as artes possuem. Portanto, é uma grande tarefa que eu tenho aqui pela frente a fazer-vos perceber mais ou menos o que é o romantismo francês. É um feeling, é um sentimento, é um conceito comum, não é um estilo único, percebem? Este vídeo vai agora ter 3 partes. Na primeira parte falamos então da técnica usada pelos românticos franceses. Na segunda parte falamos da arquitetura romântica em França e na terceira e última parte falamos então da escultura romântica francesa. Vamos então começar pela técnica. A seguir às guerras de libertação da França, aconteceu exatamente em França o mesmo que aconteceu na Alemanha. Houve a restauração da monarquia. Depois de tudo o que aconteceu com os reis, depois de lhe terem cortado a cabeça, depois de tudo o que aconteceu, a monarquia voltou para a França. As pessoas tentam sempre voltar a um período passado, quando estão numa fase turbulenta. A França vivia uma crise social, para além da guerra, que deixou o Estado falido, não é? O Napoleão insistia em fazer guerra. Tínhamos também na rua as pessoas a protestarem porque a reação da revolução não foi o que elas queriam. Portanto, voltaram então os reis a tomar conta da França.
Em 1814, Napoleão perdeu a sua glória, perdeu também a guerra na Batalha de Waterloo e acabou por ser desterrado para a ilha de Santa Helena como prisioneiro de guerra dos ingleses. A nível político, o irmão do rei que foi executado na guilhotina assumiu o trono. França tinha uma nova monarquia e o rei era o Luís XVIII. Muitas das reivindicações populares conquistadas durante o período da Revolução foram anuladas e a nobreza voltou a adquirir os antigos direitos e privilégios. Os partidários da República e os apoiantes de Napoleão foram perseguidos. Durante todo o período da República, um artista destacou-se, Jacques-Louis David, com o seu estilo neoclássico. França era agora conhecida como a terra da liberdade, em que o povo tinha liberdade, e também a terra em que os artistas não tinham absolutamente nenhuma liberdade, porque a academia definia quem pintava o quê, como é que se podia pintar e só se faziam grandes quadros históricos ao estilo de Jacques-Louis David ou outros estilos. Estou-me a lembrar aqui de outros artistas que temos também vídeos aqui no nosso canal, como a Elisabeth Vigée-Lebrun, que são ainda assim obrigados a se conformarem às normas da academia. O período neoclássico é um período extremamente duro para os artistas que não são neoclássicos, porque eles são proibidos de pintar outras coisas. A terra da liberdade não dá liberdade a artistas. Com a queda de Napoleão veio finalmente a liberdade na arte. Uma nova geração de artistas podia agora surgir. Estes novos artistas fugiam da mesquinhez e da mediocridade que acreditavam ser o coração da sociedade francesa. Aos novos artistas era possível a escolha de novos temas para os seus trabalhos. Agora podiam pintar aquilo que desejavam. Não tinham só que pintar o amor à pátria, ao sacrifício da pátria, mas podiam pintar aventuras a países exóticos. Os românticos gostam muito de coisas exóticas. Podiam pintar histórias de amor da época medieval, uma época medieval vista pelos olhos dos românticos. Mas a verdade é que eles podiam pintar coisas que vinham da sua imaginação, do seu interior, não tinham só que se reportar a factos históricos. Em 1810, Germaine de Staël introduziu um novo movimento romântico na França quando publicou o livro A Alemanha. Este livro explorava um conceito de que, embora a arte italiana possa extrair das suas raízes na herança clássica, racional e ordenada, como a antiga Grécia, a antiga Roma, ali no Mediterrâneo, os países do norte da Europa eram completamente diferentes. A cultura nativa na Alemanha e talvez da França não era clássica, mas era gótica e, portanto, privilegiava a emoção, a espiritualidade e a naturalidade sob a razão clássica. Estão a perceber? É aquilo que eu vos dizia. Continuamos a olhar para o passado, mas não olhamos para a época clássica, olhamos para a época gótica. Isto foi uma ideia que os alemães associaram. Eles achavam que o período gótico era extremamente germânico. Não é, mas não interessa. Era o que eles acreditavam e foi assim que eles fizeram a sua arte romântica, que é linda. Um outro escritor francês é este senhor Stendhal, também conhecido como Henri Beyle, tinha uma visão diferente do romantismo. Como Baudelaire, no final do século, Stendhal igualou o romantismo à modernidade. Em 1817 ele publicou a sua História da Pintura, na Itália, e pediu uma arte moderna que refletisse as paixões turbulentas do novo século. O livro influenciou muitos artistas mais jovens na França e era tão conhecido que o crítico conservador Etienne o chamou de Alcorão dos chamados artistas românticos. Com escárnio, claro. Se há uma coisa normal na história da arte é que cada movimento surge por oposição ao movimento anterior e as pessoas da altura não percebem o que se está a passar e têm escárnio pelos novos artistas. Dizem, eu também fazia isso é só pontos na luz, é um impressionismo, não era assim que eles diziam dos impressionistas? Portanto, existe aqui um romper com a tradição da pintura neoclássica e um olhar para outras coisas, para outros períodos da história da arte e para outras técnicas de pintura também. Em relação à técnica, a primeira característica da pintura romântica francesa é o seu impasto, ou seja, a maneira como a tinta é manuseada ou colocada na tela. Nós estávamos muito habituados àquelas telas muito lambidas, com uma técnica excelente, mas em que não se adivinha ao pincel. Agora, os românticos querem se expressar, são mais expressivos na sua pincelada. Nós vimos que o Goya usa o impasto, usa a espátula e usa as mãos para pintar. Ou seja, eles querem se exprimir com técnicas menos consideradas clássicas. Esta nova técnica, que é o impasto, que é colocar mais tinta na tela, era vista como um meio de tornar aparente a presença dos pensamentos e emoções do artista nas pinturas românticas francesas. Agora, a nova arte francesa é caracterizada por pinceladas soltas e fluídas e cores brilhantes de uma maneira que muitas vezes era equiparada ao estilo pictórico do artista barroco
Rubens. Na escultura, os artistas usavam poses e agrupamentos exagerados que mexiam com as emoções. Esta abordagem à arte, interpretada como uma expressão direta da personalidade do artista ou do gênio, refletiu a ênfase romântica francesa em paixões não regulamentadas. Os artistas empregaram um grupo muito variado de assuntos, incluindo o mundo natural, o reino irracional, o instinto e a emoção e também o mundo exótico do Oriente e a política contemporânea. Há uma clara mudança na técnica de pintura e isto é uma forma muito interessante de definir a arte romântica, que ela quebra com o neoclassicismo não só no tema, mas também na técnica. E falei de tema, vamos então falar de temas. O tema da natureza e do homem encontrou o seu caminho para a arte romântica em toda a Europa. Nós vimos isto de forma absolutamente brilhante nos pintores alemães que analisámos aqui no nosso canal. Vocês vão ver as análises, se ainda não viram, das obras de Friedrich, por exemplo, de Caspar Friedrich, que ele põe o divino na natureza. É algo de muito sensível e de muito belo. O romantismo tem muito a ver com a natureza. Um desses exemplos é uma obra que nós vamos analisar aqui, vamos falar aqui muito de Géricault, é esta, A Jangada da Medusa. Esta obra confrontou o público com uma cena de luta contra o mar e no final do naufrágio o verniz da civilização é completamente despojado. Quando falarmos de pintura, vamos falar muito desta obra. Alguns artistas franceses, incluindo esta obra de Géricault, mas também muitas obras do Delacroix, retratam a natureza diretamente nas suas imagens de animais. Por exemplo, Antoine Louis Barrier, que era escultor, trouxe a tensão e o drama da natureza em dente e garra para o piso da exposição Leão e Serpente, em 1835. Outro interesse dos artistas e escritores românticos em muitas partes da Europa foi o conceito de que as pessoas, como os animais, não eram apenas os seres racionais que o neoclassicismo exigia, mas eram antes governados por instinto e por emoção e por medo. Géricault explorou a condição daqueles com doença mental nos seus retratos cuidadosamente observados dos insanos. Também vamos analisar esta obra. Estamos a ver aqui uma obra de 1822, o retrato de uma mulher sofrendo de inveja obsessiva. Em outras ocasiões, os artistas empregavam literatura que explorava emoções extremas e violência com base nas suas pinturas, como Delacroix fez com A Morte de Sardanapalus, uma obra realizada entre 1827 e 1828. Aliás, Delacroix, que é um personagem fascinante, que também vamos falar muito nele daqui a uns tempos, aqui no Criarte, escreveu no seu diário: "Eu não gosto de pintura razoável." A composição giratória de Delacroix refletiu o fascínio dos artistas românticos pelo Oriente, que significava o Norte da África e o Oriente Próximo, um mundo islâmico para eles muito exótico, muito estrangeiro, governado por desejos indomáveis. Curiosamente, Delacroix preferiu ser chamado de classicista e rejeitou o título de pintor romântico. E já falámos um pouco de pintura, é impossível dissociar as coisas. Romantismo é romantismo, arte é arte. Para vocês perceberem então a mudança de técnica e a mudança de tema. Perceberam? Está fácil de perceber, não é? Continuamos a olhar para trás, mas para um para trás diferente. E agora olhamos para as emoções. Tudo o que era frio, pose rígida, lembram-se do julgamento dos Horácios, do Jacques-Louis David no neoclassicismo? É a antítese de tudo o que estamos a viver agora. Aquelas imagens sérias, com aqueles corpos torneados que parecem heróis gregos, com aquela solenidade, aquelas cores pastéis, aqueles fundos que quase não têm muita informação. Tudo o que é oposto a isso é romantismo. É emoção, é violência, é exótico, é cor, é impasto, é confusão, é o que vem de dentro, é a imaginação. Vamos então passar para a segunda parte deste vídeo, onde vos vou falar de escultura. Falar de escultura é sempre um prazer. Eu quero muito fazer um vídeo acerca de Rude, que é o mais famoso escultor do romantismo francês. Eu praticamente só vou falar nele porque é ele. Tal como nós associamos o Bernini ao Barroco, vamos associar, e como associamos o David do Miguel Ângelo ao Renascimento, vamos associar o romantismo a Rude. Vamos então falar nele um pouco. Eis o maior escultor do movimento romântico na França, François Rude. François Rude tinha nas suas veias não só a arte, mas a revolução. Ele era filho de um vendedor de fogões que abandonou tudo para se juntar à luta pela República.
O seu pai juntou-se ao exército voluntário para defender a nova República Francesa, logo após a Revolução Francesa. Isto porquê? Porque estavam cheios de medo de uma invasão estrangeira, porque numa Europa, vamos ver, numa Europa extremamente monárquica, um país de repente matar os seus reis não era muito bem visto pelos vizinhos do lado. Os franceses acharam que iam ser, assim, completamente invadidos por várias frentes, não é? Então o pai dele, que construía e vendia fogões, desistiu tudo para defender a sua pátria. Era um revolucionário. Era ferozmente leal a Bonaparte, era um bonapartista. Portanto, ele passou de defender a República para defender o imperador. Quando Napoleão regressou à França do exílio e tentou derrubar o monarca recém-restaurado, Luís XVII, Rude decidiu unir-se ao Napoleão. Por causa disso foi exilado também. Tal como o pintor Jacques-Louis David, outro ardente bonapartista, ele viveu por alguns anos na Bélgica, mas retornou ao seu país natal em 1827. A reputação de Rude cresceu nos próximos 10 anos, atingindo o seu auge com a famosa obra La Marseillaise, ou seja, a Partida dos Voluntários de 1792, uma obra realizada entre 1833 e 1836. E esta é, sem dúvida, a sua obra mais famosa. Vamos ter análise desta obra com algum detalhe aqui na próxima semana. Mas uma outra obra, antes desta, o fez ficar também muito conhecido no meio artístico romântico, O Pescador Napolitano. É uma figura nua, desarmantemente alegre e realista que foi exibida em gesso no Salão de 1831. A escultura parecia evocar os estilos de vida desocupados do povo humilde italiano, uma ficção completa, é claro, mas uma dose de escapismo era exatamente o que os franceses sentiam que precisavam após o tumulto da Revolução de Julho de 1830. Este é um exemplo inicial de escultura romântica. Foi comprado pelo Estado e, pelos seus esforços, Rude foi premiado com a Cruz da Legião de Honra. Depois, em 1873, ele começou a realizar então aquela que é a sua mais famosa obra, A Partida dos Voluntários de 1792, muito mais conhecida como La Marseillaise. É uma obra totalmente diferente, mais de acordo com o que agora se pensa como romântico. Esta obra é como uma sinfonia de Beethoven, ela é intensa, ela é empolgante, ela é cheia de drama e de movimento. É uma obra-prima, é a obra-prima de Rude e uma das esculturas mais conhecidas do mundo. Claro que a sua localização é, em parte, muito responsável por esta fama. Ela está lá coladinha no Arco do Triunfo. O seu nome também vos lembra alguma coisa, porque o La Marseillaise também é o nome do hino da França. E as coisas estão relacionadas. Aqui está La Marseillaise, ou A Partida dos Voluntários de 1792, que é o título oficial, está anexada como um baixo relevo no pé direito da fachada do Arco do Triunfo, em Paris, no lado voltado para os Campos Elíseos. Esta é uma enorme estrutura de 50 metros de altura, projetada para celebrar as conquistas militares da França em 1806 por Jean Chalgrin. A construção do arco foi iniciada sob as ordens de Napoleão, mas permaneceu inacabado quando ele finalmente foi derrotado em 1815. O projeto foi retomado novamente durante a monarquia constitucional de Louis-Philippe em 1830. O programa escultural do arco, visto pelo rei e seus ministros como uma oportunidade ideal para promover a reconciliação nacional, visava oferecer algo que agradasse a todos os segmentos do espectro político francês. O trabalho de Rude lisonjeava os republicanos, aqueles que queriam criar uma república na França, e também os que apoiavam Napoleão. Aliás, se vocês tiverem a oportunidade de ir a Paris, eu peço-vos muito encarecidamente que vocês olhem com muita atenção para o Arco do Triunfo, porque o Arco do Triunfo não é só um monumento arquitetónico, é um monumento escultórico também. Ele tem várias esculturas. Do outro lado, nós estamos a olhar agora para a Marseillaise, mas do outro lado, do lado oposto, temos uma outra obra fantástica de Antoine Etex, chama-se A Resistência de 1814 e Paz. Portanto, temos de um lado uma imagem emocionante dos apoiantes de Napoleão que continuam a lutar após o seu retorno ao exílio. Nesta obra temos o grupo Guerra e o grupo Paz. De um lado temos o emocionante apoio a Napoleão, portanto muita gente continuava a lutar pelo seu retorno do exílio. Do outro lado temos o apelo aos monárquicos, uma representação alegórica do Tratado de Paris que viu a restauração da dinastia de Bourbon. Quando o arco foi oficialmente revelado, em 1836, houve um acordo unânime de que o grupo de Rude fez os outros três parecerem muito pobres. Pois é, de um lado temos escultura neoclássica, do outro lado temos escultura romântica, ali uma contra a outra no Arco do Triunfo. Estes monumentos são fantásticos porque dá para ver a evolução da sociedade. E porquê é que La Marseillaise de Rude é tão bom, é tão famoso e é tão romântico? Vamos olhar com atenção.
A partida dos voluntários de 1792 comemora a Batalha de Valmy, quando os franceses defenderam a República contra um ataque do exército austro-prussiano. O título popular da obra, La Marseillaise, é o nome do hino nacional francês, que foi escrito em 1792 pelo oficial do exército Claude-Joseph Roguet de Lille, como parte de uma campanha de recrutamento. Foi cantada por um jovem voluntário que mais tarde se tornaria um general sob Napoleão. É uma reunião patriótica em Marselha, a cidade da qual a música recebeu o seu nome, foi posteriormente adotada como um hino de guerra do exército francês. Apesar de ter sido banida sob a administração real dos Bourbon, foi cantada por multidões nas barricadas na Revolução de Julho de 1830 e nos anos seguintes cresceu em popularidade. O compositor romântico Hector Berlioz deu-lhe um arranjo orquestral. A música alojou-se tão profundamente na consciência pública dos franceses, evocando o espírito de desafio republicano diante da tirania, que certamente estava na cabeça de Rude quando ele desenhou os seus primeiros esboços para esta escultura. Temos a imagem do exército francês em batalha, assim, bravamente a defender a República, a defender o seu país, e temos uma música que também encarnava isso, ambos com o mesmo nome, La Marseillaise. Como outras grandes obras do período romântico, a escultura de Rude captura efetivamente a energia da nova República, talvez mais do que qualquer coisa encontrada na arte na geração de 1792. Isto não quer dizer que Rude rejeitou o neoclassicismo. O tratamento das figuras, algumas nuas, algumas vestidas com armadura clássica, baseia-se, aliás, fortemente na antiguidade, enquanto a figura alegórica da liberdade lembra a Vitória Alada, da Suma Trácia, que está no Louvre. Além disso, na composição, o Rude usa o dispositivo clássico de simetria bilateral, posicionando as figuras ao longo de dois eixos, um eixo horizontal, que divide o friso dos soldados na metade inferior da figura alada, que preenche o registro superior, e um eixo vertical, que vai da cabeça do gênio da liberdade através da junção vertical entre os dois soldados centrais. Suspeita-se que, em sua estrutura, que é muito semelhante a um vórtice, o Rude se inspirou muito numa cópia que Rubens fez da Batalha de Anghiari de Leonardo, que está no Louvre. Assim como Leonardo, as formas sobrepõem-se principalmente no registro inferior, no qual encontramos a cabeça de um cavalo e dois outros soldados posicionados atrás de 5 figuras frontais, fortalecendo o grupo como um todo, que, quando visto de baixo, forma uma massa semicircular embalada firmemente no plinto, a ponto de derramar. Em La Marseillaise, os corpos movem-se como uma onda, crescendo no ponto em que a cabeça do soldado barbudo se sobrepõe à perna da liberdade, como se fosse inspirada por ela para reunir suas tropas para a vitória. A nível técnico, é um feito inacreditável, é uma peça com muito movimento e é uma peça que define a escultura romântica. O tema podemos associar ao neoclassicismo, mas eu disse-vos no início deste vídeo que o romantismo é mais que uma escolha de tema, é um sentimento, é uma individualidade. Ele também olha para Leonardo, olha para a cópia de Rubens e acaba por fazer uma obra extraordinária. Mas não é a sua obra, a sua única obra. Ele tem várias obras muito românticas, muito interessantes. Vamos ver mais uma. Esta chama-se Napoleão Despertando para a Imortalidade, uma obra realizada entre 1845 e 1847. Na verdade, esta é conhecida como a sua obra romântica por excelência. Aqui temos Napoleão no seu uniforme, com uma coroa de louros. Ele está emergindo da sua mortalha e parece estar flutuando para cima, acima de um pedestral rochoso do corpo de uma águia. A estátua foi feita Claude Noiseau, ex-capitão da Guarda Imperial de Napoleão e um oficial da Legião de Honra que acompanhou Napoleão para o exílio em Alba e na Batalha de Waterloo. Ele não conseguiu seguir uma carreira militar após a queda de Napoleão, mas com a ajuda de uma esposa muito rica, comprou vinhedos e propriedade na Borgonha. Na época em que a estátua foi concebida, o clima político em Paris era ainda hostil a Napoleão e não havia monumentos por ele na cidade. Portanto, Noiseau e Rude planejaram que a escultura do imperador fosse colocada na propriedade da Borgonha. A estátua mostra o imperador, de olhos fechados, usando uma coroa de louros, sob um manto militar, no topo de um pedestral rochoso. Uma águia, que era o símbolo de Napoleão, está acorrentada à pedra e está chorando para acordá-lo, enquanto as correntes que seguram o imperador foram quebradas. Durante anos, veteranos idosos do exército de Napoleão fizeram peregrinações para homenagear a estátua de Rude. É uma peça tumular, era supostamente para ser o túmulo de Napoleão, foi feita com esse sentido, apesar do corpo dele não estar em França, e é uma peça lindíssima. A arte tumular de Rude é
é o mais romântico que ele chegou na sua carreira. O seu estilo romântico teve o seu auge neste tipo de peças. Vamos ver uma outra que eu acho deslumbrante. Este trabalho é bastante incomum e foi realizada para o túmulo de Eleanor Louis Godefroy Cavaignac. Era um dos líderes da oposição republicana à monarquia, que morreu em 1845. O sepulcro projetado por Rude lembra os da Idade Média, feitos para os reis de França, particularmente o túmulo de Henrique II. A figura de Cavaignac foi retratada com grande realismo. O corpo foi retratado sob um lençol liso e o corpo foi amaciado da sua prisão pelo governo real. O sepulcro serviu como modelo para aqueles oponentes posteriores da monarquia. É uma obra impressionante. Para Rude e os seus colegas republicanos, os seus trabalhos era fator de algum descontentamento, porque eles estavam a trabalhar para uma nova monarquia. Portanto, eles eram republicanos que já não viviam na República e estavam agora a servir patronos que não eram republicanos. Vimos 2 exemplos que sim, mas havia muitos que não eram. Na verdade, até o próprio novo rei, o Luís Filipe, que era um Orleans, mas também era um Bourbon, estava numa posição um pouco complexa, porque ele faz parte da monarquia, ele é o novo rei, mas ele também se tinha juntado à revolução, talvez para salvar a sua cabeça, ou porque realmente achava excessiva a forma como o seu irmão, o outro rei, regia o país. Portanto, ele também acabou por se juntar aos republicanos e ele lutou na Batalha de Valmy, a batalha de que o Rude descreve na Marseillaise. Isto é uma forma também de agradar ao povo, porque se eles fossem buscar um rei igual ao outro rei que eles mataram, a coisa não ia correr bem. Portanto, este rei dava uma sensação de que ia unir a França, porque havia muita gente com muito ódio, havia guerras entre famílias, e dava a sensação que ele ia unir os monárquicos e os republicanos. Era uma figura mais consensual. E talvez por isso ele tenha encomendado a Rude algumas obras. Rude, que era, obviamente, um republicano, que fazia projeções para o túmulo do imperador Napoleão. Portanto, estão a perceber, há aqui uma situação política complicada. O novo rei de França é uma figura curiosa e bastante paradoxal, pois escolhe elogiar o exército revolucionário que lutou contra a ameaça de uma invasão que buscava restaurar a monarquia. Este estado de coisas contraditório afetava Rude. Apesar da aclamação ganha pela obra La Marseillaise nos próximos anos, ele cada vez mais estava em oposição ao governo e exatamente o mesmo sentimento estava presente no povo francês, que em 1848 voltou a sair para as ruas a rebelar-se mais uma vez contra a monarquia, o que forçou o novo rei, o Louis, a abdicar. Este grande chamado que Rude tinha para a liberdade e para a república acabou por ser o que triunfou no final em França, porque apesar de haver uma restauração da monarquia, as coisas voltaram a não correr bem. Obras mais tardias da vida de Rude incluíram um calvário em bronze para o altar-mor de São Vicente de Paulo, uma obra realizada em 1852, também muito bonita, e no final da sua vida ele foi contratado pelo Museu das Belas Artes de Dijon para fazer uma obra sobre um assunto da sua escolha. E ele escolheu uma obra mitológica, estamos a vê-la, Hebe e a Águia de Júpiter, uma obra de 1852. Outras obras maravilhosas já no final da sua vida são O Amor Triunfante, realizado entre 1855 e 1857, e também A Cabeça de Cristo, de 1852. Um escultor muito rico, com muita obra. Para mim, as minhas preferidas são as peças tumulares, sem dúvida, mas realmente estas obras do final da sua vida são muito interessantes. Ele acabou por falecer com 2 obras inacabadas, que foram concluídas pelo seu aluno e sobrinho, Paul Cabet, também um famoso escultor, que foram mostradas no Salão de Paris de 1857. No final da sua vida, Rude fez várias esculturas religiosas notáveis, incluindo a decoração escultural de um púlpito para a igreja de Saint-Étienne, em Lille, e as suas principais obras religiosas incluem um batismo de Cristo maravilhoso na igreja de Madeleine, que nós já falámos aqui no canal, nesta igreja. Temos análise, aliás, uma obra maravilhosa do neoclassicismo francês. O Museu das Belas Artes de Dijon, o Museu d'Orsay e do Louvre têm coleções notáveis da obra de Rude. E por baixo do nosso vídeo eu vou deixar linkado o link para o Louvre, para o Museu de Dijon, para todos estes museus onde vocês podem então ver as peças escultórias de Rude. Para quem gosta de escultura, estas peças são muito interessantes. Vocês podem olhar para elas e não as achar realmente assim tão inovadoras quanto isso, não é verdade? Mas vocês pensem, Canova era o mestre neoclássico e vocês agora veem La Marseillaise e percebem a diferença de movimento, a diferença de estilo. Portanto, há aqui realmente qualquer coisa de diferente. As peças são extremamente emotivas. As peças tumulares dele
causam piedade, são emotivas. As peças também mais voltadas para a religião são muito, muito emotivas. Há uma emoção presente aqui e isso vai de encontro ao romantismo. Chegámos à terceira e última parte do nosso vídeo. Agora vamos continuar a falar do romantismo, mas vamos falar da arquitetura. Mais um tema complicado. Porquê? Porque é extremamente eclética a escolha de estilos dentro do romantismo francês. Ou seja, vocês já perceberam que o romantismo é mais emotivo, é mais interno e olha para o passado, para o gótico, para a época medieval. Portanto, o que nós vamos ver na arquitetura é um ressurgimento destes estilos agora no presente que se está a viver, agora na época do romantismo. A arquitetura romântica francesa baseia-se em períodos anteriores, particularmente no gótico, nos estilos exóticos, na literatura e na imaginação. Na arquitetura, o romantismo evoca estilos passados, como o estilo gótico. E é exatamente este olhar para o passado, para o gótico, que faz ressurgir o movimento gótico. Estamos a viver o neogótico, tudo a acontecer ao mesmo tempo. Outros tipos de arquitetura romântica são ilustrados com uma variedade de estilos considerados exóticos devido ao seu deslocamento para um cenário estranho, para um formato mais fantasioso e menos preciso. Exemplos de estilos arquitetónicos exóticos incluem casas de influência egípcia, casas de estilo asiático e até chalés suíços, tudo em França. Estas casas contêm elementos exóticos como colunas egípcias e pequenas esculturas de esfinge ou linhas de telhado de inspiração japonesa ou uma estrutura em arte chalé suíço, com uma sobreposição decorativa ao estilo tradicional de construção europeia. Inspirada pela campanha militar de Napoleão no Egito, que iniciou a primeira pesquisa moderna e sustentada sobre a cultura egípcia antiga, a arquitetura de influência egípcia foi muito popular na França desde a década de 1790 até as primeiras décadas do século XIX. O Napoleão era apaixonado pela cultura egípcia, de tal forma que roubou tudo o que podia e trouxe. Por alguma razão, em plena Praça da Concórdia, em Paris, temos uma das mais antigas esfinges egípcias. Quer dizer, ele trouxe aquilo do Egito e depois não devolveram, porque os franceses nunca devolvem nada a ninguém. E é assim, o Napoleão tinha um fascínio, estudou a cultura, subsidiou estudos, sim senhor, roubou muitíssimo. E depois esta loucura por tudo que era exótico e diferente, e vamos pensar, não é? Que não havia nada mais diferente nesta época de uma coisa que vinha do Egito. Um francês normal que toda a vida viveu na sua terra, em Paris, nasciam, viviam, morriam ali no mesmo bairro, de repente viu umas esfinge do egípcio, ficava, quer dizer, impressionadíssimo. As pessoas ricas, claro que vão atrás destas modas e toda a gente queria coisas assim giras e muitas vezes isto ainda acontece. Colocarem assim alguns aspectos que vêm de outros países na arquitetura. Começou aqui com o romantismo, a culpa é deles. Também havia uma grande influência da Índia e da China, claro, é o chamado Renascimento Oriental, iniciou-se em 1800 e pode ser atribuído aos aumentos de comércio com a Índia e a China nos últimos anos do século XVIII. E aqui a culpa é dos portugueses. Mas pronto, se as coisas são bonitas, a gente perdoa. Vocês estão a perceber que tal como na pintura e tal como na escultura, o que era exótico era bonito. Este é um fluxo estético que está presente nas artes e na literatura, de modo que se dá mais importância ao uso da imaginação e das coisas que são exóticas e também à presença da natureza nos edifícios. Os olhos voltam-se mais uma vez para o passado, para os modelos clássicos e racionais, mas desta vez tendo em conta também a exploração dos desejos humanos, os ideais harmoniosos. Os edifícios passam a revelar o clássico com uma maior mistura de imaginação. Este fluxo pode ser visto não só no exterior, mas principalmente no interior de um edifício, como por exemplo na seleção de cores, bem como na seleção de móveis e acessórios usados. E para vocês perceberem bem o que é o estilo romântico, existem assim uns parâmetros que dá para encaixar tudo o que é romântico dentro desses parâmetros. Primeiro, a simetria. Preferência pelas geometrias mais complexas e pelas formas curvas. E vocês estão a perceber que isto é o oposto do neoclassicismo, que era tudo simétrico, formas retas. Agora temos formas curvas, que nos lembram o barroco, e
assimetria, que é algo mais exótico, que vem de outras culturas. Temos também formas irregulares, irregularidades nas estruturas espaciais e volumétricas. Temos um grande foco no uso de materiais naturais, ao contrário, mais uma vez, do neoclassicismo, e temos movimento dos planos. Temos o pitoresco na decoração, tudo o que pode ser pintado ou representado em imagem é feito. E temos, claro, um estudo dos efeitos de luz na arquitetura. A arquitetura romântica visava evocar uma sensação de admiração, muitas vezes inspirante-se em estilos históricos e tradições culturais. Foi uma reação contra o formalismo, contra as regras rígidas da arquitetura neoclássica e abraçou uma abordagem mais livre e expressiva ao design. Estamos perante a recuperação de formas artísticas medievais, como o românico, como o gótico, que eu já citei várias vezes, acompanhada do gosto pelo exótico contido nas culturas orientais, como a bizantina, a chinesa e a árabe. No que se refere aos materiais utilizados, a arquitetura romântica fazia mesclas de elementos antigos com elementos modernos. É comum o uso de cimento e ferro nestas edificações. Além disso, é interessante ressaltar que no romantismo as construções não tinham um propósito muito decorativo. O objetivo maior era a funcionalidade, ou seja, as coisas tinham que ser úteis. E existem três conceitos que estão muito presentes em todo este tipo de arquitetura romântica. São três conceitos que abrangem toda a arquitetura francesa feita nesta década. O revivalismo, ou seja, movimentos artísticos que reproduzem técnicas e cânones esteticamente decorrentes de correntes anteriores. O ecletismo, ou seja, combinação de influências provenientes de várias épocas e estilos no mesmo edifício. O historicismo, que é a valorização dos estilos das épocas passadas pelo seu valor simbólico. E ainda temos o mais importante de todos, que é o exotismo. É uma tendência que se desenvolveu pelo gosto do que é estranho, diferente ou estrangeiro à cultura ocidental e que desenvolveu a imaginação e os sentidos pelo desconhecido e pelo misterioso. São estes os quatro conceitos sempre presentes quando um edifício é romântico. Não é difícil, pois não, é olhar para trás, mas é inovar, é pôr mais imaginação das coisas, é mesclar várias culturas, é manter-se funcional, é olhar para a natureza, integrar a natureza no edifício, é usar vários materiais, incluindo os materiais também mais naturais, ou, em vez de usar só cimento ou só pedra, misturar madeira, misturar ferro. Portanto, estamos a viver aqui uma revolução que, apesar de olhar para trás, o romantismo olha para trás, há uma revolução em mesclar tudo isto. E estes quatro conceitos estão sempre presentes. O revivalismo, o ecletismo, o historicismo e o exotismo são os conceitos-chave para a arquitetura francesa romântica. O romântico é um espírito de uma pessoa que gosta de viajar, os caminhos pela natureza, o olhar para outras civilizações que não a clássica, que era sempre a clássica. Tudo isto está presente. As pessoas já não se limitavam a uma corte, a viver ali a vida toda. Elas andavam de um lado para o outro. Até as pessoas mais simples. Os franceses foram combater como em mundo, foram do Egito a Portugal, quer dizer, andaram por todo lado. E as pessoas viram outras coisas. E isto desenvolveu uma vontade de conhecer outras culturas, uma vontade de fazer viagens. E com as viagens vem, claro, este sentimento de sonhar, o sentimento de inquietude. A sociedade desta época alimentou o gosto pelo exótico e pelo raro, pois a alta burguesia apoiava-se no seu dinheiro para cultivar a sua excentricidade. Demonstrada pelas viagens e pelo consumo de arte, essa nova tendência utilizava a arquitetura para recriar ambientes e cenários de outras culturas. E para vocês perceberem muito bem tudo isto que eu estive aqui a falar, vocês já foram vendo algumas imagens, mas eu agora vou-vos mostrar exemplos factuais de arquitetura romântica. Alguns, à primeira vista, parecem ser neoclássicos. Alguns são neoclássicos no exterior e românticos no interior. E outros são absolutamente românticos. Vamos olhar então para exemplos concretos de arquitetura romântica em Paris. Este é o Palais Garnier, a Casa da Ópera de Paris. Foi projetada por Charles Garnier e é uma combinação altamente romântica e eclética de estilos artísticos. Outro exemplo notável do romantismo do final do século XIX é a Basílica de Sacré-Cœur de Paul Abadie, que se baseou no modelo da arquitetura bizantina para as suas domas alongadas. Um exemplo célebre das primeiras construções românticas em França é o Hameau de la Reine. O escritor francês François René de Chateaubriand desempenhou um papel importante na popularidade da arquitetura romântica
romântica. Um dos seus escritos, incluindo O Gênio do Cristianismo, é um livro que leva os franceses a acreditarem que a sua origem estética é o gótico. Ele diz que o clássico é um período onde não havia espiritualidade cristã e o gótico tinha essa espiritualidade. Logo, o antepassado, a arte antepassada de todos os franceses tinha que ser o gótico. Ele também costumava valorizar muito os bosques e as lendas que existiam em várias religiões pagãs dos gauleses. Assim, existe o renascimento do gótico. E, claro, o popular romance Notre-Dame de Paris de Victor Hugo também popularizou muito o estilo gótico. Isto levou a um movimento para a restauração da catedral e à criação, em 1837, de uma comissão de monumentos históricos. A restauração foi realizada pelo jovem Eugène Villers-Leduc e também por Jean-Baptiste Antoine Lapsus. Eugène Emmanuel Villers-Leduc foi um arquiteto e autor francês famoso pela restauração de marcos medievais muito proeminentes na França, como a Notre-Dame de Paris, a Basílica de Saint-Denis, Mont de Saint-Michel e a Sainte-Chapelle, e também as muralhas medievais da cidade de Carcassonne e o castelo de Raquetalhade, na região de Bordeaux. Leduc vai ser o famoso arquiteto do romantismo francês. Ele é muito importante. Os seus trabalhos de restauração são realmente impressionantes e os seus trabalhos não de restauração, extremamente românticos, também o são. O movimento para o renascimento do gótico também levou à construção da primeira igreja neogótica em Paris, a Basílica de Sainte-Clotilde, lindíssima, iniciada em 1845 pelos arquitetos Christian Gau e Théodore Ballou. A arte e a decoração de Sainte-Clotilde, como outras igrejas de Paris da época, foram encomendadas e financiadas pela Prefeitura de Paris do novo governo francês. A nova igreja tinha 2 torres e uma nave e ábside puramente góticas, com uma abundância de esculturas e vitrais, mas era um pouco mais linear e simplificada que o gótico, seguindo a tendência clássica. No entanto, o projeto foi duramente julgado pela faculdade rigorosamente neoclássica da École des Beaux-Arts, da Escola das Belas Artes, que o denunciou como plágio e como falso gótico. A igreja no seu interior tem uma planta em cruz latina e as naves são abobadadas, mas na sua construção foram utilizados materiais modernos e um exemplo disso é a abóbada central, construída com vigas de ferro e aço. Uma mudança notável na arquitetura oficial francesa ocorreu na década de 1830, com uma mudança na direção da Academia de Belas Artes, e a Academia voltou-se para a arquitetura renascentista italiana como um novo modelo. Os principais exemplos incluíam a Biblioteca de Saint-Geneviève, de Henri Labrousse, em Paris, maravilhosa, com a sua fachada renascentista pura. Labrousse projetou o interior desta biblioteca e a sala de leitura da Biblioteca Nacional de França com um uso inovador de novos materiais. Ele empregou colunas e arcos de ferro fundido, combinados com motivos decorativos renascentistas, simplificados para criar espaços abertos, grandes e elegantes, com abundância de luz natural. A arquitetura renascentista italiana, combinada com materiais modernos, também foi adotada para o uso de novas estações de comboio construídas em Paris, particularmente a Gare de l'Est, por François Desquesnoy. E pelo que eu vos estou a dizer e a mostrar, vocês estão a perceber a complexidade que é a arquitetura romântica, porque não é um estilo só, é uma mescla de muitas coisas. Vocês estão a ver aqui o romantismo na arquitetura com o reviver do gótico, mas também estão a viver o reviver do românico e também os mais outros estilos medievais. Portanto, eles vão buscar várias coisas ao passado, utilizando materiais modernos e novos conceitos como a assimetria, como a historicidade, tudo junto, tudo isto é romântico. Por isso é que as pessoas acham difíceis de dizer exatamente, apontar isto é romântico. Temos que olhar para a data, temos que ver as inspirações para chegar a essa conclusão. Vimos o estilo romântico inspirado no gótico. Vimos o estilo romântico inspirado no clássico, no Renascimento. Agora vamos ver o estilo romântico inspirado no neomedieval. Este é o castelo de Pierrefonds, Château de Pierrefonds em francês. É um imponente palácio fortificado situado em Pierrefonds, a sudoeste da floresta de Compiègne, a norte de Paris. O castelo apresenta a maior parte das características defensivas da Idade Média. O palácio estava em ruínas há 2 séculos, até que Napoleão Bonaparte o resgatou em 1810 por menos de 3.000 francos. Ao longo do século XIX, quando há uma redescoberta da arquitetura da Idade Média, torna
torna-se uma ruína romântica, algo que os românticos gostavam muito, ainda gostam. Este ambiente das ruínas, isto era tudo assim ao luar, para passear com as damas, é assim muito romântico até aos dias de hoje. Seguindo os conselhos de Prosper Mérimée, Napoleão III, tornado imperador, manda em 1857 o arquiteto Eugène Viollet-le-Duc empreender o seu restauro. Portanto, este restauro que estamos a ver é do arquiteto romântico Eugène Viollet-le-Duc, ele é importantíssimo. Este restauro deveria limitar-se a uma simples recuperação no estado das partes habitáveis, que era a torre de homenagem e os anexos, vendo as ruínas pitorescas subsistir para a decoração. Em 1861 o projeto ganha amplitude, o soberano desejava agora uma residência imperial, devendo para isso o palácio ser inteiramente reconstruído. O arquiteto oferecerá, contudo, tanto no parque como nas fortificações, um leque eclético de construções defensivas e de outras épocas. O arquiteto deu livre curso à sua inspiração muito pessoal. Chegou mesmo a desenhar o seu gato, que se encontra fundido sobre os telhados de um palácio. Os trabalhos de reconstrução terão custado na época 5 milhões de francos, das quais 4 milhões foram lançados na lista civil do imperador. Foram parados em 1885, 6 anos após a morte de Viollet-le-Duc, pela partida de Napoleão III. Por falta de dinheiro, a decoração das salas permaneceu inacabada. Apesar dos seus detratores reprovarem esta reinvenção de um estilo neomedieval que tomou muitas liberdades com a verdade arqueológica, Viollet-le-Duc fez mostra nesta reconstrução do extraordinário sentido de elevação e de volumetria e de uma incontestável sensibilidade no neomedieval. Agora vamos ver o neorromânico. Pode ser? Vamos lá. Outra belíssima obra, Arquitetura Romântica Notre-Dame de la Garde, literalmente Nossa Senhora da Guarda, conhecida pelos cidadãos locais como La Bonne Mère, em francês a Boa Mãe. É uma basílica católica em Marselha, França, e o símbolo mais conhecido da cidade. Este é um local de uma popular peregrinação do Dia da Assunção e é o local mais visitado da cidade de Marselha ainda hoje. Foi construído sobre as fundações de um antigo forte no ponto natural mais alto da cidade. A construção da basílica começou em 1853 e durou mais de 40 anos. Foi originalmente uma ampliação de uma capela medieval, mas foi transformada numa nova estrutura a pedido do padre Bernard. Os planos foram feitos e desenvolvidos pelo arquiteto Henri-Jacques Esperandieu. Henri Esperandieu nasceu em Nîmes em 22 de fevereiro de 1829, numa família protestante de meios modestos. A Notre-Dame de la Garde consiste numa igreja ou cripta inferior em estilo românico, esculpida na rocha, e uma igreja superior em estilo neobizantino, decorada com mosaicos. Uma torre cineira quadrada de 41 metros, coberta por um campanário de 12 metros e meio, suporta uma estátua monumental de 11 metros da Madonna e da Criança, feita em cobre dourado com folha de ouro. Esta é a obra-prima de Esperandieu e uma das mais interessantes mostras da arquitetura romântica com inspiração no românico. Muito interessante. E agora estamos mesmo quase a terminar o nosso vídeo, só vos quero mostrar só mais um exemplo. Fiquem comigo que este é maravilhoso. É o Palais Garnier, mais conhecido como a Ópera Garnier. Começámos por falar nela como exemplo e agora vamos olhar com mais atenção. Esta é uma histórica casa de ópera de Paris. Tem 1979 lugares na Place de l'Opéra, no bairro número 9. Foi construído para ser a Casa da Ópera em 1861, a pedido do imperador Napoleão III, e é um dos maiores exemplos do neobarroco romântico. Faltava o barroco. Temos o neogótico, temos o neomedieval, temos o neorromânico e agora temos o neobarroco. Tudo isto é romantismo. Claro que esta é a minha preferida, porque eu gosto de barroco, então neobarroco também gosto. Inicialmente referido como Les Nouvelles Opéras de Paris, a nova ópera de Paris, logo se tornou conhecido como Palais Garnier, em reconhecimento da sua extraordinária opulência e os planos e projetos do arquiteto Charles Garnier, que são representativos do estilo de Napoleão III. Foi o principal teatro, a Casa da Ópera de Paris e do Ballet da Ópera, até 1989, quando uma nova casa de ópera, a Ópera Bastille, foi inaugurada na Place de la Bastille. A empresa agora usa este palácio principalmente para apresentações de ballet. O teatro é um monumento histórico de França desde 1923. O Palais Garnier foi chamado de provavelmente a casa de ópera mais famosa do mundo, um símbolo de Paris como a Catedral de Notre-Dame, o Louvre ou a Basílica do Sacré-Cœur. Isto é, pelo menos em parte, devido ao seu uso como cenário para o romance de Gaston Leroux, em 1910, do Fantasma da Ópera, e especialmente as adaptações
adaptações subsequentes do romance em filme e o popular musical de 1986 foi gravado aqui. Outro fator contribuinte é que, entre os edifícios construídos em Paris durante o Segundo Império, além de ser o mais caro, foi descrito como o único que é inquestionavelmente uma obra-prima de primeiro escalão. O Palais Garnier também abriga a Bibliothèque Musée de la Opéra de Paris, que é gerenciada pela Bibliothèque Nationale de France, pela Biblioteca Nacional de França. Não é difícil perceber a arquitetura romântica é olhar para trás. Não é olhar só para o período clássico, também é olhar para o Renascimento, mas é olhar para o gótico, é olhar para o medieval, é olhar para o românico, é olhar para o barroco. E a tudo isto juntar novos materiais, incluir a natureza e, acima de tudo, as coisas serem funcionais, serem decoradas de forma eclética. E pronto, nós olhamos e é realmente muito, muito, muito bonito. Gostaram? Perceberam? Perceberam aqui a arquitetura romântica? É fácil de perceber. Tivemos Rude, o grande escultor do romantismo francês, e agora tivemos o Leduc e o Garnier, os grandes arquitetos do romantismo francês. O romantismo francês é muito interessante, é um bocadinho mais difícil porque tem aqui muita coisa misturada. Agora, eu acho que a pintura é mais fácil, por isso é que eu deixei para um vídeo que vai sair na próxima semana, assim uma coisa especial. Na próxima semana não, que eu quero analisar o La Marseillaise com muita atenção na próxima semana. Depois disso, vamos então para a pintura romântica francesa. E essa sim, eu posso garantir que a gente põe o olho e sabe logo qual é. Estou extremamente cansada, estou a ficar sem voz. Os meus vídeos estão cada vez mais longos, perdoem-me, eu não consigo parar. Eu falo, não consigo parar, estou cansada. Mas vamos parar por aqui, ok? Deixem aí nos comentários se gostaram, se conheciam, se conhecem mais alguma coisa do romantismo francês em relação à escultura e em relação à arquitetura. Podem deixar nos comentários, sejam gentis, deem-me o vosso apoio, façam um gosto, podem pagar-me um café, podem se tornar membros do Clube Criarte, podem comprar merchandising. Os links estão todos aqui nos primeiros comentários depois do vídeo. Para me apoiarem, podem fazer um gosto, partilhar os nossos vídeos, serem gentis e acompanharem-me todas as semanas aqui no Criarte. Nós voltamos na próxima semana. Eu sou a Sara, fiquem bem e sejam românticos. Tchau!